Graça e paz, queridos. Graça e paz. Tudo bem? Tô vendo uns rostinhos diferentes. Graças a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Aos rostinhos de casa também, graças a Deus pela sua vida nessa noite. Os adolescentes, graças a Deus pela vida de vocês. Aí a fileira dos meninos e das meninas, né? Tradicional, a igreja, senta menino numa fileira, menina na outra. Líder na frente, tomando conta. Que bom. Bom estar aqui, gente. Tá feliz por estar aqui nessa noite? Eu sempre me alegro por estar aqui. Domingo é aquele dia que é do Senhor, né? E a gente precisa honrá-lo com a nossa vida, né? Com o nosso tempo, com tudo que temos, tudo que somos. E eu estou aqui, queridos, domingo de novo para ministrar a palavra. Você pode dar um glória a Deus? Vim eu aqui de novo. E eu confesso que o meu coração está debaixo de um temor. Eu sempre tenho temor, né? Porque é a palavra dele, né? E temor fala de respeito, de reverência, de devoção. E sempre que eu subo aqui, eu sempre vou subir com um friozinho na barriga, com o coração saindo pela boca. E a mente pedindo, Deus, misericórdia, mas eu vim aqui para entregar a tua mensagem. Então eu sei que o Senhor vai falar conosco. Você crê que Ele vai falar com a gente? Porque o importante do culto do domingo é o que a gente vai aprender para levar para segunda-feira. Não adianta a gente estar aqui num domingo e não levar nada para segunda-feira. E eu ouvi isso uma vez do nosso saudoso pastor Paulo Marinho. E eu guardei essa frase dele, que o que importa é a mensagem que a gente entrega no domingo, a mensagem que a gente recebe no domingo, mas o que a gente vai aprender para fazer na segunda-feira. Porque a nossa vida de cristão, o exercício dela não é no domingo sentado aqui dentro. É na segunda-feira, é na terça, é na quarta, na quinta. Essa reunião aqui é a reunião mais fácil de existir e de viver. Porque nós estamos em congregação, nós estamos em irmãos, nós estamos num ambiente propício a sentir a presença dele. Nós estamos num ambiente que é fácil sentir a presença dele. Nós estamos num ambiente que é fácil viver quebrantamento, viver arrependimento, ouvir a voz dele, entender aquilo que ele está ministrando sobre a nossa vida. A questão é a segunda-feira, é a terça, é a quarta que o teu chefe vai perturbar a tua cabeça. É a quinta que alguém vai pisar no teu pé dentro do metrô. É a sexta que tu já tá cheio da semana inteira. E aí a esposa acorda no grito, o marido dorme no silêncio, porque a vida do casal é assim, um grita e o outro é o silêncio. O nosso grito incomoda eles e o silêncio deles nos incomoda. Falei alguma verdade aqui? Né? Faz sentido assim esse negócio, né? A gente é o grito, eles são o silêncio. Mas vamos embora viver essa semana, essa última semana do mês de janeiro, aonde janeiro nos foi proposto nos 12 dias, vivermos coragem, para a gente viver conquista, né? E nós estamos vivendo esse ambiente, vivemos no final de semana passado a nossa celebração de 19 anos, e o Senhor nos trouxe palavras que nos fortaleceram, que nos encorajaram, que nos animaram, que nos quebraram também. Mas isso faz parte da caminhada, né?
E eu quero compartilhar com você, e eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela assim, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa, de ser humano, você é? Que tipo de ser humano você está buscando ser? O Senhor foi me fazendo umas perguntas. Que tipo de família você é? Que tipo de família você está se construindo a ser? Que tipo de igreja você é? Você individual mesmo, porque igreja não é as paredes, é eu e você. Que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja você está se construindo para ser? Que tipo de ministério você tem exercido? Qual é o seu ministério? Pergunta aqui, Alex. Qual é o seu ministério? Como você tem se construído para esse ministério? Os adolescentes já sabem qual é o ministério de vocês? Os adolescentes têm que fazer escola ministerial também, hein? Cadê os adolescentes agora que eu quero achar vocês de verdade. Tem que fazer, né? Porque eles trabalham na obra, tem que estar presente, né? Tem classe extra não, vai no batente do fogo quente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quero começar por aqui. Ai, Senhor, aleluia, me ajuda. Sabe quando a gente fica preocupado, nervoso, que o coração assim acelera? Tem? Quando a gente fica angustiado com alguma coisa, o coração fica assim acelerado? Existem momentos que a gente precisa discernir que isso é o temor do Senhor e não é uma crise de ansiedade que você está tendo agora na hora da palavra. Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma outra versão aí que você pode colocar aí no telão, por favor? É a versão, não sei qual. Isso! Vocês são top. Mas bota um de novo. Volta um. Isso. Portanto, linguajar mais, né? Caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Vai. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu quero começar por aqui nessa noite,
para a gente ter a compreensão de algumas coisas nesse tempo que nós estamos vivendo. Quem aqui tem mais de 20 anos que serve ao Senhor? Quem aqui tem mais de 20 anos? Você compreende que a igreja de hoje, ela está vivendo uma percepção de evangelho muito diferente de 20 anos atrás? Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo, em uma geração aonde a aceleração das informações tem crescido de forma absurda para a nossa vida. E verdade é que essas informações, se não forem colocadas de formas devidas, nos seus devidos lugares, no seu tempo, a gente acaba por sair da rota que de fato é o evangelho para a nossa vida. Então, quando nós olhamos essa palavra que o apóstolo Paulo, ele vai escrever à igreja de Roma, então a gente percebe que lá ainda não era a aceleração das informações como nós temos tido hoje, mas já se haviam informações, já se havia um sistema para corromper aqueles pela qual o Senhor havia chamado e escolhido. Então perceba que a fala dele no capítulo 12, ele vai iniciar rogando. Ele vai iniciar chamando a atenção aos irmãos para que eles pudessem olhar para a misericórdia de Deus. Ele vai se inclinar e ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, para que a gente busque pelas misericórdias de Deus. E hoje me parece que nós estamos vivendo um tempo aonde as pessoas não têm se utilizado, se essa é uma palavra utilizável nesse contexto, de que a misericórdia é um acesso meu e seu diante da limitação humana que temos e diante da grandeza que Ele é e que Ele sabe o quanto pequeno nós somos. Então Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu vou interceder e eu estou rogando aqui para que vocês tenham entendimento que a misericórdia é um acesso para a minha vida. A misericórdia é um acesso para a sua vida, para a nossa vida, diante de um Deus soberano, para nós que somos criaturas pequenas e imperfeitas. Então nós precisamos olhar para a nossa vida a cada amanhecer e nos lembrar o quê? Que a gente não está sendo consumido porque há uma misericórdia sobre a nossa vida. E não podemos nos permitir viver os nossos dias sem entender que eu acordo de manhã e eu não fui consumida pela madrugada porque a misericórdia dele me alcançou. Eu preciso me inclinar a olhar para Deus e saber quem Ele é e quem eu sou todas as manhãs quando eu acordo. Misericórdia. E aí ele continua dizendo: para que vocês possam apresentar o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre esse culto racional, não é somente esse encontro aqui que a gente tem no domingo.
É literalmente entender que nós precisamos ter uma vida aonde o nosso corpo precisa produzir para Ele sacrifício e que seja vivo. Então a gente precisa ter na nossa devoção, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa comunhão, no nosso quarto, na rua, na nossa vida com Deus, um momento pela qual nós entendemos que o nosso corpo não é sobre nós, mas que o nosso corpo é refletir em nós quem Ele é. Sacrifício vivo, santo. Precisa haver em nós, precisa haver no nosso corpo santificação. A gente precisa apresentar o que é agradável a Deus. Aí a pergunta que a gente precisa olhar para dentro de nós é: o meu culto hoje? Porque a gente está preocupado se o culto foi agradável para nós, sim ou não? Será que o culto foi agradável? Aí a gente termina comentando sobre o culto. Só que a gente precisa começar a terminar o culto e perguntar: será que o culto que eu prestei para Deus foi agradável para Ele? A gente precisa, na nossa resenha pós-culto, perguntar: será que a minha adoração foi agradável para Ele? Será que o que eu vim oferecer aqui nessa noite foi agradável para Ele? Porque Ele vai dar a sequência e Ele vai dizer, e a gente sempre usa não se conformar com o presente século. Mas eu estava lendo e aí eu gostei da versão que disse: não se amoldem, porque quando a gente fala de amoldar, a gente fala de tomar forma. E aí a gente pode usar essa tradução e nos fazer entender o que o apóstolo Paulo estava trazendo para aquela igreja e aplicando hoje para a nossa vida. O quanto o presente século tem procurado moldar a igreja no padrão desse século. E a igreja não precisa ser moldada com o presente século. A igreja não foi chamada para ser moldada ao padrão desse sistema mundano. Nós temos um manual, nós temos uma referência, nós temos um padrão para viver. E é nesse padrão aqui que eu preciso amoldar a minha vida. É nesse padrão. E somente quando a gente entende o quanto nós não podemos nos moldar, é a pergunta que a gente começa a fazer. Eu sou um ser humano que estou sendo moldado pelo sistema do mundo, ou eu estou sendo moldado pela palavra? Eu estou sendo um ser humano que estou me construindo com os padrões que as pessoas lá fora estão vivendo, ou eu estou me permitindo me amoldar como Cristo é? Porque a gente só pode se amoldar uma pessoa quando a gente conhece ela, sim ou não? E por que nós estamos vivendo uma geração que está com dificuldade de se amoldar a Cristo? Porque não tem conhecido o Cristo. Tem conhecido os milagres, tem conhecido as maravilhas, tem conhecido as bênçãos. Tem conhecido sobre. E muito do que nós temos vivido nesse tempo são as palavras de autoconhecimento, as palavras de autorreflexão sobre si mesmo. E isso é errado? Sim ou não? Não. Só que eu preciso me autoconhecer para entender se eu estou começando a me parecer com Cristo. O meu autoconhecimento sobre quem eu sou, e nós temos uma futura psicóloga aqui dentro, né? Temos uma psicóloga ali. Cadê? Gente, mas ela é psicóloga, né? E elas sabem bem do que eu estou falando. A gente precisa se autoconhecer, sim ou não, Lohane? Só que a verdade, pelo padrão bíblico,
nos conhecer é suficiente para a eternidade? Não. Porque o autoconhecimento me faz levar a minha vida para um lugar sobre mim mesmo. E Cristo não veio nos ensinar sobre nós mesmos, porque quem nós somos, se estivermos só em nós mesmos, vamos encontrar apenas as nossas mazelas, os nossos traumas. Pastora, mas o autoconhecimento é exatamente para curar os nossos traumas, sim. Só que não adianta curar suas mazelas, os seus traumas, e você ficar padronizado no amolde do sistema desse tempo, e você não está amoldado segundo o caráter de Cristo. Você não está moldado segundo o equilíbrio das emoções de Cristo. Você não está moldado segundo a mente de Cristo. Tá aí no raciocínio, gente? Vocês sabem que eu vivi um processo. E nesse processo eu consegui entender, depois do processo, né? Que o Senhor havia me levado para esse lugar para ter esse entendimento. Porque se eu estou para pastorear uma igreja nessa geração, às vezes é necessário a gente passar por alguns lugares. Aí a questão é, você está disposto a ser levado por alguns lugares para receber a autoridade daquele lugar que você viveu, para você ter essa autoridade para ministrar sobre pessoas? Aí o Senhor me permitiu ser levada a um nível de esgotamento absurdo. E eu vou confessar hoje diante da igreja. Esses dias eu confessei lá em casa. A única certeza que eu tinha era que o Senhor estava me preparando para a eternidade. O processo foi tão doído, tão dolorido, tão escuro, que eu falei, o Senhor está me preparando. O Senhor está me preparando, porque eu já cumpri a minha missão aqui. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, porque eu não conseguia enxergar qualquer possibilidade de vida dentro daquele processo. Mas aquele processo foi o processo que fez morrer o meu governo, que fez morrer todo o eu da Niandra, que fez morrer todo um processo pela qual eu já tinha construído, para entender que sobre quem Ele é, não é sobre o que a gente constrói, é sobre aquilo que Ele está com vontade de fazer na gente. E eu me lembro que eu falei para alguém, que quando o Senhor me feriu, que o Senhor feriu a minha mente, que o Senhor atravessou meu cérebro aqui num domingo, naquele momento, de fato, eu não consegui entender. Mas ao longo do tempo, e eu tive a plena convicção de que o Senhor, a sua palavra diz que Ele faz a ferida. E Ele mesmo é aquele que vem para curar quando Ele quer, no tempo dEle. Eu não sei o que estaria para acontecer naquele momento na minha vida, porque eu disse para alguém, eu estava vivendo, se eu posso dizer, a melhor fase de toda a trajetória da minha vida. Sabe quando alguém está muito pleno sobre tudo? Eu estava muito plena sobre tudo. Só que eu estava fazendo uma oração para Deus. Só que a gente não sabe como é que Deus vai responder a oração que a gente faz. E a oração que eu fiz para Deus é: Senhor, eu estou plena. Eu já vivi tanta coisa maravilhosa, tantas respostas de oração. E agora eu preciso e eu quero viver algo novo. Só que eu não sabia, Larissa, que o algo novo era uma ferida.
Eu não sabia que Ele ia arrancar as forças da minha mente, as forças do meu corpo, o domínio de quem eu era, para me fazer ser levada a um lugar, para entender o nível que as pessoas estão vivendo e por que elas estão vivendo. E eu entendi. E foi lindo demais quando o pastor Mateus Duque pregou aqui, num dos dias da conferência de agosto, que eu não lembro qual foi o dia. Alguém lembra qual foi? Se foi o primeiro, o último, o meio? Eu não lembro. Não me lembro. Foi no último? E eu só me lembro que ele leu no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi. E ali, queridos, foi a chave que virou dentro da minha cabeça. Porque ali eu entendi que nós precisamos conhecer um Deus que fere, um Deus que mata, um Deus que faz a gente se submeter sobre o que Ele quer, para que então a gente conheça e veja a glória dEle. E o que você está querendo dizer, pastora? Será que Isaías nunca tinha visto a glória do Senhor? Será que Isaías nunca tinha contemplado quem era Deus? Certamente que sim. Só que agora o que estava acontecendo ali era Deus querendo levar Isaías para um novo nível. E através daquele profeta, toda aquela nação subir e viver um outro nível de adoração. Então eu consegui entender no meu espírito naquele dia que eu fui ferida com o Senhor para não mais conhecer o Deus que eu já conhecia, para não mais viver as experiências que eu já tinha vivido, mas para agora conhecer um Deus que, apesar de eu não estar vendo Ele naquele processo, não estar sentindo Ele naquele processo, estar apática na vida, a única coisa que eu sabia dizer era: eu sei que o Senhor está aqui. Agora era a hora. E não que Deus precisasse de prova, mas o mundo espiritual e o adversário da minha alma precisava saber que, apesar do vale escuro, eu tinha convicção de quem os meus olhos haviam encontrado um dia. E foi naquele momento que eu falei para o Senhor: eu não estou te vendo, eu não estou te sentindo, eu não estou te percebendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que haverá um tempo onde a tua revelação se manifestará sobre a minha vida. Aleluia. 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 E aí a gente precisa entender que no ano em que morreu o rei Uzias, você precisa entender o que o Senhor quer matar dentro de você. Você precisa entender o que o Senhor está requerendo e ter a coragem de poder dizer: Senhor, eu quero viver algo novo na tua presença. Eu quero te conhecer como eu ainda não te conheci. Eu quero te ver como eu ainda não te vi. E pode ser que algumas pessoas aqui não vivam essa experiência. Possa ser que você viva de uma outra forma, de uma outra maneira, porque para cada pessoa Deus faz. Mas eu estou contando a minha experiência para você entender que o Senhor, Ele é um Deus que Ele fere quando Ele quer nos levar para um outro nível. E eu acredito que a CPRV está sendo transicionada para um outro nível de adoração, para um outro nível de conhecer Deus de uma forma mais íntima e mais profunda. É isso que eu acredito. Deixa eu correr. E aí, quando eu vivi esse momento, e ele durou uns meses, e naquele dia que aquela palavra do pastor Mateus Duque veio, eu vi a glória do Senhor sobre a minha vida, e eu vi o quanto Ele me guardou, o quanto Ele foi fiel. E sabe como é contemplar a glória do Senhor? Porque quando nós nos deparamos, ver a glória do Senhor é quando nós nos deparamos num lugar de morte,
num lugar de dependência, num lugar que só Ele pode fazer alguma coisa. Porque o que acontece com Isaías naquele cenário do capítulo 6, e o texto vai ser muito claro em dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele só viu porque ele se deparou com a morte. Ele só viu porque ele se deparou agora de entender que agora aquela nação estava sem um governo, estava sem um rei. E o que seria agora? Como seria? Como se manifestaria? Então agora, quando ele está totalmente subjugado a Deus, quando ele está totalmente dependente de Deus, é que ele vê. Porque ele se coloca totalmente no lugar de limitação, no lugar totalmente de dependência. Eu vi a glória, eu vi a santidade. E quando a gente se depara sobre quem Ele é no processo que nós estamos vivendo, um grito sai de dentro da nossa alma. E esse grito é o grito da ferida, é o grito do ai, é o grito da dor, é o grito de algo que está doendo lá dentro. Pastora, você vai pregar a mesma mensagem que você pregou no domingo passado? Eu estou caminhando no mesmo raciocínio, mas eu quero ser específica em algumas coisas aqui. Porque nós precisamos entender que antes da brasa viva vir, teve que ter um ai. Antes do envio, teve que ter o grito do ai. Teve ele que olhar para dentro dele e dizer, ai de mim. Eu estou perdido, eu estou perecendo. Porque quando Isaías olha para ele, ele não vê apenas uma condição de limitado que ele era. Ele vê uma condição de humano imperfeito e da pecaminosidade que ele sabe que existe se ele não está perto da glória de Deus. Porque o homem longe da glória de Deus é o homem que vive a prática de um pecado, mas o homem que está perto da glória de Deus, ele vive santificação. E ele estava entendendo naquele momento a sua pecaminosidade se ele estiver distante. E aí eu iniciei dizendo quem eu sou. Quem é a minha família? Quem eu sou como igreja? Qual é o meu ministério? Quem eu sou dentro do meu ministério nesse tempo? Aonde Deus está procurando corpos que sejam sacrifício vivo, que sejam corpos santos e que sejam corpos que sejam agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo está aqui declarando uma palavra de uma forma diferente, mas trazendo para nós o mesmo entendimento que Isaías estava ali manifestando. O quanto nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar quem somos, e enxergar quem é a nossa família, e enxergar quem somos como igreja. Qual é o nosso ministério? Ai de mim, que estou perecendo, que estou perdido, que sou um homem de lábios impuros. E quando Isaías declara, eu sou um homem de lábios impuros, ele está falando sobre o que sai de dentro dele. Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então Isaías está lá dizendo, os meus lábios são impuros. E eu ainda habito no meio desse povo. E há um grito dentro dele. E aí eu queria abranger aqui,
Para a gente chegar a um entendimento que talvez você fique se perguntando, pastora, mas o que é esse ai? O que é esse ai nesse tempo? Onde eu posso enxergar na minha vida esse ai dentro de mim? Quando a gente fala ai, a gente precisa ter a consciência do peso de quem Deus é e de quem nós somos. A gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade em sermos templo do Espírito Santo. Quando a gente fala ai, é a consciência do compromisso que nós assumimos segundo o chamado dele sobre a nossa vida. Então, quando Isaías está gritando ai, a consciência dele está sendo ferida pelo Senhor, a ter o entendimento sobre quem ele é, a ter o entendimento sobre compromisso, sobre responsabilidade. Então, quando Isaías grita ai, ele está dizendo, meus lábios são impuros. Eu preciso ter o cuidado do que sai através da minha boca, porque eu sou um profeta. Eu preciso ter o cuidado do que está exalando através de mim, porque eu já habito no meio de um povo que é de impuros lábios. A gente precisa olhar para esse lugar, queridos, e entender que nós somos uma comunidade de fé. Entender que nós não somos uma comunidade de blogueiras e blogueiros. Existe blogueiro? Que a gente não é uma comunidade de influencer. Tá certo também? Que a gente não é uma comunidade de coach. Que a gente não é uma comunidade que está vivendo nessa terra para falar sobre quem nós somos. Mas nós somos uma comunidade para falar sobre quem Ele é. E aí, queridos, eu estou aqui de fato hoje no temor do Senhor, para trazer um grito de ai na tua consciência, sobre quem você tem olhado para ser referência na tua vida, sobre quem você tem olhado e você tem deixado influenciar a tua mente, sobre se você tem tido cuidado sobre quem os teus filhos seguem na rede social, sobre o que eles veem, sobre que tipo de desenho assiste, sobre que tipo de filme vê. E esse grito de ai precisa estar dentro de nós quando a gente se depara com algumas coisas. E eu me deparei num dado momento, e eu fui levada ao Espírito a esse constrangimento de sentir um ai de dor dentro de mim por ter um Deus santo, e olhar a igreja nas redes sociais tão corrompida, mulheres tão expostas, e maridos achando normal mulheres ficar recebendo like. Eu não sei aonde está a cabeça desses homens. A Bíblia vai dizer que o meu corpo é do meu marido. Eu não sei que necessidade é essa que essas mulheres estão tendo de expor os seus corpos nas redes sociais para que todo mundo veja. Pastora, eu não faço isso. Aonde está o ai em mim quando você curte? Quando você comenta e fala linda, há poder no sangue de Jesus. Em vez de você comentar linda, você tem que gritar dentro de você, ai de mim, que estou habitando no meio de
Me indigna ver pessoas que vão para a academia. Senhor da minha vida. Não é da gente daqui não, é gente de algum lugar, como diz os pregadores quando vem aqui. Qual a necessidade que um homem tem de suspender a bermuda para marcar a perna e mostrar na rede social o teu corpo é santo e agradável a Deus? Aleluia! Eu sei o que eu vou passar amanhã por causa dessa mensagem. Que o Senhor me guarde, que o Senhor guarde a minha casa, mas que o Senhor produza em nós uma geração que é santa diante da presença daquele que é santo. Onde está o meu ai quando você curte? Ontem eu vi pastor conhecido, eu olhei, essa não é a esposa dele. E eu fui procurar, aí a gente vira o Fuxico Gospel. Falei, não é a esposa, não é. Aí eu achei, não era. Sabe o que é pior? As pessoas comentando, Deus abençoe vocês. Em vez de gritar, ai! Um pastor vivendo divórcio, casando de novo e está no altar pregando. Ai! Ai! A imoralidade tem adentrado dentro das igrejas. A pornografia e a sensualidade tem adentrado dentro das igrejas. E as pessoas têm achado isso normal. Irmãos, todos nós temos direito de ser redimido. Mas a gente só é redimido depois que há arrependimento e há um grande processo de cura, libertação e transformação. Como que pode um pastor divorciado já 3 vezes continuar pastoreando a igreja? O que é que ele tem para ensinar para a igreja? Que quando está dando bom na casa divorcia, pode divorciar em casa de novo? Que tipo de exemplo ele é para os filhos? Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Você foi chamado para ter um grito nesse tempo de ai. Quando você olhar as coisas erradas ao teu redor e você precisa gritar, ai, tá errado. Ai, tá errado. Irmãos, eu tenho medo quando Deus me mostra as coisas. Eu não fico aqui contando as coisas que Deus fala comigo. Mas eu tenho tido um grito de ai dentro de mim por causa de uma família. Que o Senhor há anos atrás me deu uma visão e eu entreguei e alguém não levou crédito. E está vivendo. Como se aquele que é santo não tivesse olhos para contemplar os erros na terra. Ei! O teu trabalho precisa ser santo. Os teus negócios precisam ser santos. Precisa ser agradável a Ele. O que você faz precisa ser agradável a Ele. A sua conduta de vida, a forma que você trata as pessoas precisa ser agradável a Ele. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade de fé. E o Senhor está nos chamando nessa noite a pedirmos, Senhor, me constranja onde está o ai, porque eu preciso gritar para que eu seja um instrumento de gerar arrependimento, quebrantamento nessa geração, porque eu quero fazer parte do avivamento. E o avivamento ele só vai acontecer quando houver transformação.
transformação. Transformação, transformação. Porque nós precisamos nos parecer com Jesus. Aí eu fiquei pensando, irmãos, eu li um livro assim que eu me converti. Eu não lembro a história toda do livro, mas eu só lembro uma coisa. Eu guardei o tema do livro. Compra ele, pelo amor de Deus. Em seu espaço, o que faria Jesus? Tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto, se Jesus estivesse aqui, o que ele ia fazer? Começa a perguntar para ele as coisas que tu faz. Jesus, tu faria isso aqui? Jesus, tu se comportaria como nesse lugar aqui? Jesus, tu falaria assim com essa pessoa? Tu se comportaria assim? Jesus, como que seria? Isso faz parte da prática do culto racional, de apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Ele. Porque Ele disse que a gente não precisa, não tem que se amoldar com o padrão deste século, mas transformar onde? Aqui, ó, a mente. Então é na mente que eu tenho que perguntar para Ele, Senhor, tu faria isso aqui? Isso aqui te agrada? Isso aqui te honra? Isso aqui enaltece a tua santidade? Isso aqui glorifica quem tu é, isso aqui exalta quem tu é, porque eu quero ter uma vida que te exalta, que transparece quem tu é. Aleluia, aleluia. O Senhor quer gerar em nós uma geração que grita ai. Uma geração que não fica achando tudo normal, porque Ele não te chamou para achar tudo normal. Se não está no padrão de quem Ele é, não é normal. E Ele está nos chamando hoje, se amolda ao padrão sobre quem Ele é. Renova a tua mente, renova o teu cérebro. Irmãos, é comprovado pela ciência que o nosso cérebro, ele vai viver uma constante rotina se você não apresentar e não motivar ele a coisa nova. Tô certa, psicólogas? Eu estudo, irmãos. Não fiz psicologia, mas eu estudo, eu leio. Por que tem muito crente que vive na mesma prática? Porque só vem para a igreja. Porque não acorda de manhã com Ele. Porque não aplica a palavra na própria vida. É crente de vir para a igreja. E crente que vai morar no céu é crente que lê Bíblia. Não é crente que vem para a igreja no domingo. E não é ler para ter informação. Lá em Gálatas 2, capítulo 15, diz... Não adianta nada saber e não aplicar e não mudar. Sou péssima de saber onde que está. Tô errada, né, mestre? Mais ou menos. Mas se tu falar, irmão, eu não sei aonde que tá, assim, é tal. Mas se tu falar, eu vou vir aqui na minha desmarcação, eu vou, vocês são assim, sabe até o lado que tá? Eu lembro que tá em tal lado, aí pega assim as canetas, eu lembro que tá com a caneta vermelha. É sobre isso. Porque não adianta ter informação. Não adianta saber exatamente o que está escrito. Não adianta ter o Salmo 91 decorado e não ter autoridade. Adianta não. Adianta conhecer Salmo 23 e não ter autoridade. Adianta não. Irmãos, a pregadora falou aqui na quinta-feira. Entende uma coisa? Tem coisa que Deus não vai fazer pela gente. Quem te arrumou hoje para vir para a igreja? Quem te arrumou? Mas deixa o Espírito Santo também te ajudar a se arrumar, tá? Sim. Né? Para tu ter senso. Para ter, né? Ficar arrumadinha. Tem coisa que o Espírito Santo não vai fazer por você. Não vai. Espírito Santo não vai falar para o meu marido que eu amo ele.
Espírito Santo não vai brotar lá no ouvido dele e falar: olha, querido, a Niandra te ama, hein? Eu que não arrumo um jeito de amar ele, não. Né? Tem que amar. Graças a Deus por isso. Te amo. Não me imagino sem. Né? Pra toda a vida. Deve ficar velhinho. Irmão, adoro ver casal velhinho na rua. Fala lá, mulher, gente. Ele para com isso, né? Jesus vai voltar antes. Não é porque você não quer me ver caidinha, não? Vai ver. Vai ter que ver. Até Jesus vai voltar. Irmão, entende uma coisa. Espírito Santo não vai revelar a Bíblia para você se você não abrir ela para ler. Espírito Santo não vai se revelar para você se você não abrir a boca para ter comunhão com Ele aqui, ó, interagir com Ele. Eu não sei que tanto assunto tem para tratar com os outros, mas que não trata nada com o Espírito Santo. Eu não tenho nada para falar, mas com os outros tem, por quê? Isso revela que o seu nível de intimidade com pessoas está maior do que com o Espírito Santo. Pega lá o tempo que tu gastou no WhatsApp batendo um papo com alguém. E vê se tu gastou esse tempo aí com o Espírito Santo. Deixa eu encerrar aqui. Você entendeu? Ficou mais claro hoje que na semana passada? Melhorou? Ficou mais esclarecedor, né? Eu imaginei. Aleluia. Pergunta para o Senhor: Senhor, aonde me constrange? Começa a pedir: Senhor, me constrange aonde tem que estar o grito. Entendeu? Quer ter intimidade com Ele? Quer andar com Ele? Quer revelar o poder dEle? Quer ver as pessoas? Já contei isso aqui, irmãos. Quando eu me converti, eu decidi abrir mão de tudo, porque eu queria conhecer Jesus. Queria ver Ele, queria andar com Ele, queria ter revelação. Eu queria expulsar os demônios, eu queria ver o mundo espiritual. Eu não queria ficar distraída com nada. Aí eu fui abrindo mão de tudo. Até o dia que ficou pesado, eu falei: tá bom, Deus, eu já vi tudo, tá bom já. Quero mais ver o mundo espiritual não, tá pesado. Mas desejo viver experiências com Deus. Sabe? Para de entrar dentro desse ônibus, desse metrô, desse Uber e não derramar nada para ninguém. De ir trabalhar todo dia e não derramar nada para a vida de ninguém. Vocês na escola, para de não ter nada para derramar na vida de ninguém. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. O Senhor quer uma geração cheia do seu Espírito. Irmão, não sei se você já viveu a experiência de alguém só parar do teu lado e começar a chorar. Começar a chorar, você não precisa nem falar nada. Aí a única função tua é abraçar e pregar Jesus. E falar o quanto Deus é poderoso para fazer. O Senhor quer uma geração que grite uai. Não sou eu que prego domingo que vem, mas se fosse eu que fosse pregar, eu ia falar agora. A gente vai chamar pelas brasas vivas. Chora, você vai hoje orar pelas brasas vivas? Não. A gente está no grito ainda. A gente precisa essa semana pensar em ser constrangido pelo grito dele. Porque o grito que Isaías tem é um grito que vem das profundezas de Deus sobre um povo que está corrompido e precisa ser levado ao arrependimento e ao quebrantamento. Meu Deus, quanta coisa ainda tinha para falar, mas a hora já foi. Esse ai é tão profundo que quando Pedro ele vive o milagre da pesca maravilhosa, a palavra que ele fala é: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Até o milagre é capaz de nos constranger sobre quem ele é. Pedro ficou constrangido diante do milagre recebido. Ele falou: se afasta. Se afasta porque eu sou pecador, não sou digno de receber tamanho milagre.
e na minha vida. Porque nós estamos sendo ensinados nessa geração. A capacidade que nós temos de viver, romper, alcançar e avançar. Temos capacidade? Temos. Estamos no ano do governo? Estamos. Mas primeiro, o nosso ser precisa estar submetido em obediência sobre quem Ele é. Porque primeiro é sobre quem Ele é. Quando Ele for na minha vida e Ele for refletido através de mim, aí a minha capacidade de romper, de fazer, de acontecer, aí ela vai se manifestar. Então Pedro está dizendo, se afasta de mim, porque eu não sou digno. Paulo vai dar um grito de ai e ele vai dizer, porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anuncio o evangelho. Percebe que é tudo sobre Ele. É tudo. É exclusivamente tudo. E sabe o que vai acontecer quando você não achar mais nada de você em você? Aí é porque Ele está reinando dentro de você. E aí quando Ele estiver reinando dentro de você, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo disse. Então, conhecereis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele tem uma vontade perfeita, Ele tem uma vontade boa, Ele tem uma vontade agradável, Ele tem uma vontade da bênção dEle sobre a nossa vida, Ele tem uma vontade sobre a amplitude na nossa vida, Ele tem uma vontade soberana na nossa vida. Só vai acontecer isso quando não acharmos de nós, mas encontrarmos sobre Ele em nós. Em nós. Então essa semana o Espírito Santo está me guiando assim, para de ficar olhando a vida alheia e ficar pensando, ai, a vida do fulano, ai, a vida do cicrano. Para do ai. O teu ai de mim tem que ser diante da glória de quem Ele é e não diante da vida dos outros. Ai, se a minha vida fosse a de fulano. Ai, se a minha casa fosse parecida com a do cicrano. Irmãos, eu já falei isso aqui. Aprenda a viver com Deus de forma gradativa e deixa Ele te fazer crescer e deixa Ele te fazer superabundar. Seja intenso com Ele. Sabe por quê? Porque em breve Ele virá. Em breve Ele virá. E o que Ele vai encontrar? Quem Ele vai encontrar? Quem será você quando Ele voltar? O que você vai ter nas mãos para apresentar para Ele quando Ele voltar? Que tipo de igreja você vai estar sendo quando Ele voltar? O que você vai ter no seu ministério para apresentar para Ele quando Ele voltar? Porque Ele vai voltar. Isso é a maior realidade da existência humana. Ele vai voltar. E certo é que Ele já tem voltado para alguns. Pastora, Deus me livre. Mas é verdade que Ele já tem voltado para alguns. Sim ou não? Ele conhece os que são seus. Então prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó igreja. Prepara a tua vida, prepara o teu coração, prepara quem você é. E de verdade, essa semana, você possa ter uma semana aonde haja um grito de ai dentro de você. Aonde você seja levado a dizer, Deus, me constrange. Porque eu preciso ser constrangido com a tua glória.
Eu preciso ser constrangido, Senhor, com a tua presença. Oh, fica de pé. Nós não somos uma comunidade de blogueiras. Nós não somos uma comunidade de blogueiros. Nós não somos uma comunidade influencer. Mas nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade de apóstolos. Nós somos uma comunidade de pastores. Nós somos uma comunidade de profetas. Nós somos uma comunidade de evangelistas. Nós somos uma comunidade de mestres. Você precisa se olhar nesse ambiente e entender: eu faço parte de uma comunidade de apóstolos. Eu faço parte de uma comunidade de pastores. Aonde você está? Aonde você está? O que você está vivendo? O que você está construindo para ser? Você precisa entender nessa noite. O ai de mim precisa nos constranger. Porque o Senhor quer usar no nosso ministério. O Senhor quer usar o teu ministério nesses dias. Mas a tua vida precisa estar compatível ao ministério que você diz carregar. Se você é apóstolo, tenha uma conduta de apóstolo. Se você é profeta, tenha uma conduta de profeta. Se você é um pastor, tenha a conduta de pastor. Se você é evangelista, tenha a conduta de evangelista. Se você é mestre, tenha a conduta de mestre. Pastora, eu nem sei ainda qual é o meu ministério, eu não me encontrei, eu entrei aqui nessa noite. Se você entende que faz parte de uma comunidade, você crê em Jesus, simplesmente tenha uma conduta de alguém que anda com Jesus. Que todos nós nessa comunidade de fé tenhamos uma conduta de quem anda de mão dada com Jesus, de quem é casa de Jesus, de quem